Descubra como Jesus Cristo manteve a calma e se livre da ansiedade que está roubando sua paz. Existe algo acontecendo silenciosamente dentro de milhões de pessoas neste exato momento. Pensamentos que não param, preocupações que aparecem sem pedir permissão. Um peso invisível que rouba a tranquilidade, mesmo quando tudo parece estar normal por fora. Talvez você já tenha sentido isso. A mente começa a correr para o futuro, imaginando problemas que ainda nem aconteceram. O coração acelera. A paz desaparece. Agora pense em algo curioso. Jesus viveu cercado por pressão constante. Pessoas o seguiam o tempo todo. Líderes religiosos queriam silenciá-lo. Multidões exigiam respostas, milagres, soluções. Ainda assim, em nenhum momento vemos Jesus dominado pelo desespero ou pela ansiedade. Como isso era possível? O mais impressionante é que Jesus enfrentou situações que fariam qualquer pessoa perder o controle. Tempestades violentas, ameaças de morte, traição de alguém próximo. Mesmo assim, sua mente permanecia firme, seu coração permanecia tranquilo. Existe um segredo profundo nisso. Um princípio que não depende da época, da cultura ou da situação da vida. Algo que pode transformar completamente a maneira como você lida com a ansiedade que tenta invadir sua mente. E quando você entender esse princípio, perceberá que a paz que Jesus demonstrava não era algo distante ou impossível. Essa mesma paz pode começar a nascer dentro de você. Agora surge uma pergunta importante. Se tantas pessoas hoje vivem dominadas pela ansiedade, de onde exatamente esse peso começa? A ansiedade silenciosa que está dominando. Milhões de pessoas. Existe um tipo de batalha que quase ninguém consegue ver. Ela não aparece no rosto imediatamente. Não faz barulho. Não deixa marcas visíveis. Mesmo assim, ela acontece todos os dias dentro da mente de muitas pessoas. Alguém pode estar trabalhando, conversando ou até sorrindo, mas por dentro a mente está cheia de perguntas inquietas. E se algo der errado? E se o futuro não acontecer como esperado? E se tudo sair do controle? A ansiedade começa exatamente assim, não como um grande problema de uma vez só, mas como pequenos pensamentos repetidos que começam a ocupar espaço na mente. Cada pensamento parece inocente no início, mas quando se acumulam, criam uma sensação constante de tensão. O curioso é que quanto mais a pessoa tenta controlar tudo ao redor, mais esses pensamentos parecem crescer. A mente passa a tentar prever cada possibilidade, cada risco, cada cenário. No entanto, quanto mais controle se tenta exercer, maior se torna o peso emocional. É por isso que muitas pessoas hoje se sentem cansadas mesmo sem entender exatamente o motivo. Não é apenas o corpo que está cansado, é a mente que nunca descansa. Agora pense em algo interessante. No tempo de Jesus também existiam preocupações, medos e incertezas. As pessoas enfrentavam doenças, pobreza, injustiça e perseguição. Mesmo assim, Jesus falava sobre uma paz que não dependia das circunstâncias. No livro de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus ensina que a paz que ele oferece não é como a paz que o mundo oferece. Isso levanta uma pergunta muito importante. O que exatamente tornava a paz de Jesus tão diferente da paz comum que as pessoas procuram? Um detalhe surpreendente na vida de Jesus que poucos percebem. Existe algo muito curioso quando observamos atentamente a maneira como Jesus viveu. Em nenhum momento vemos Jesus sendo dominado pelo pânico, pela pressa ou pelo desespero. Isso chama a atenção porque a realidade ao redor dele estava longe de ser tranquila. Pessoas doentes chegavam até ele todos os dias esperando um milagre. Multidões o cercavam buscando respostas. Líderes religiosos o criticavam e tentavam desacreditá-lo diante do povo. Ao mesmo tempo, existiam ameaças constantes contra sua vida. Mesmo assim, algo chama a atenção na forma como Jesus reagia a tudo isso. Sua maneira de agir não era apressada. Suas decisões não nasciam do medo. Sua voz não carregava desespero. Isso levanta uma pergunta muito profunda. De onde vinha essa estabilidade interior? Muitas pessoas hoje acreditam que a calma depende de circunstâncias favoráveis. Pensam que a tranquilidade só aparece quando os problemas desaparecem. Porém,
Ao observar a vida de Jesus, percebemos algo diferente. A paz que ele demonstrava não era resultado de um ambiente tranquilo. Era resultado de uma mente conectada com algo maior do que qualquer problema. Jesus não reagia às situações como alguém dominado pela pressão do momento. Ele enxergava a realidade de uma perspectiva diferente. Enquanto as pessoas ao redor focavam no perigo, na falta ou na dificuldade, Jesus permanecia firme em uma confiança profunda. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, encontramos um ensinamento que revela muito sobre essa mentalidade. Jesus ensina que cada dia possui suas próprias preocupações e que a mente não deve ser consumida pelo peso do amanhã. Esse ensinamento mostra algo poderoso. A ansiedade cresce quando a mente começa a viver em um tempo que ainda não chegou. Agora surge uma questão ainda mais intrigante. Houve um momento específico em que todos ao redor de Jesus entraram em pânico, mas ele permaneceu completamente tranquilo. O que aconteceu naquele dia revela muito sobre o segredo da calma que ele carregava. O dia em que o caos cercou Jesus, e mesmo assim, ele permaneceu em paz. Imagine a cena por um momento. O céu começa a escurecer rapidamente. O vento se levanta com força. As ondas do mar começam a bater contra o barco com violência. A água invade o barco, enquanto ele é jogado de um lado para o outro. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, sabiam exatamente o que aquilo significava. Aquela não era uma tempestade comum. Era o tipo de tempestade que podia virar o barco a qualquer momento. O medo começou a dominar o coração deles. Eles olhavam para o céu, para o mar, para o barco balançando, e tudo parecia fora de controle. Cada onda parecia maior que a anterior. Cada segundo aumentava a sensação de perigo. Agora observe algo surpreendente nessa história. Enquanto o vento rugia e o barco quase afundava, Jesus estava dormindo. Sim, dormindo. Isso não significa que ele não sabia o que estava acontecendo. Significa que, mesmo no meio do caos, sua mente não estava dominada pelo medo que controlava todos ao redor. Os discípulos, desesperados, correram até ele e o acordaram. A pergunta deles revela exatamente o estado emocional que estavam vivendo. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 38, eles dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta nasce de uma mente dominada pelo pânico. Mas a reação de Jesus foi completamente diferente. Ele se levantou, olhou para o vento e para o mar e ordenou que a tempestade se acalmasse. O vento parou. O mar se tornou calmo. Depois disso, Jesus fez uma pergunta simples aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Essa pergunta revela algo profundo. A tempestade estava do lado de fora, mas o verdadeiro problema estava dentro da mente deles. Muitas vezes a ansiedade funciona exatamente assim. As circunstâncias podem ser difíceis, mas o que realmente nos domina é a tempestade que começa dentro dos pensamentos. Agora surge uma pergunta que muda tudo. Se Jesus conseguiu permanecer em paz mesmo quando todos ao redor estavam dominados pelo medo, o que exatamente ele enxergava de forma diferente? A diferença entre preocupação humana e consciência espiritual. Existe uma diferença silenciosa entre duas formas de olhar para a vida. A primeira é a maneira comum que quase todo ser humano aprende desde cedo. A mente observa um problema, tenta calcular todas as possibilidades e começa a imaginar tudo o que pode dar errado. Quanto mais a mente tenta prever o futuro, mais a preocupação cresce. Essa é a lógica da preocupação humana. Ela nasce quando a mente acredita que precisa resolver tudo sozinha. Agora observe algo diferente na forma como Jesus vivia. Ele não ignorava os problemas. Ele não fingia que as dificuldades não existiam. Porém, sua mente não ficava aprisionada pelas circunstâncias visíveis. Jesus enxergava a realidade a partir de uma consciência espiritual. Isso significa que ele sabia que existia algo maior do que qualquer situação que estivesse acontecendo naquele momento. Enquanto muitas pessoas olhavam apenas para o problema imediato, Jesus olhava para a presença de Deus agindo além do que os olhos conseguiam ver. Esse tipo de consciência muda completamente a forma como a mente reage.
A preocupação nasce quando a mente acredita que o problema é maior do que a solução. A consciência espiritual nasce quando a mente entende que Deus continua presente mesmo quando a situação parece difícil. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus ensina algo muito profundo. Ele orienta que a vida é mais do que a comida e que o corpo é mais do que as roupas. Com esse ensinamento, Jesus estava mostrando que a mente humana muitas vezes se prende apenas às necessidades imediatas. Quando a mente se prende apenas ao que é visível, a ansiedade cresce. Quando a mente se conecta com o que é eterno, a paz começa a aparecer. Agora surge outra pergunta importante. Se Jesus ensinava que a mente não deveria viver dominada pelas preocupações do amanhã, como exatamente ele enxergava o tempo e o futuro? A forma. Como Jesus enxergava o tempo e o futuro? Existe um padrão que se repete na mente de muitas pessoas quando a ansiedade aparece. A mente começa a viajar para o futuro. De repente surgem perguntas que parecem não ter fim. E se algo der errado? E se as coisas não acontecerem como eu espero? E se eu não conseguir lidar com o que está por vir? A ansiedade cresce exatamente nesse espaço entre o presente e o futuro imaginado. Agora observe algo interessante na forma como Jesus ensinava as pessoas a viver. Ele não incentivava ninguém a viver preso ao passado e também não ensinava as pessoas a viver dominadas pelo medo do futuro. Jesus ensinava algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Ele ensinava as pessoas a viverem plenamente o dia de hoje. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, Jesus explica que cada dia já possui suas próprias preocupações. Com esse ensinamento, ele estava revelando algo que muitas vezes a mente humana esquece. O futuro ainda não chegou. Quando a mente começa a carregar os problemas de amanhã, ela acaba criando um peso que não pertence ao momento presente. Esse peso se transforma em ansiedade. Jesus enxergava o tempo de uma maneira diferente. Ele sabia que a vida acontece agora. Cada decisão, cada passo e cada aprendizado acontece no presente. Isso não significa ignorar o futuro. Significa não permitir que o futuro imaginado roube a paz do presente. Quando a mente aprende a permanecer no agora, algo começa a mudar. Os pensamentos desaceleram. O coração encontra espaço para respirar. A paz começa a aparecer novamente. Mas existe outro detalhe muito importante na forma como Jesus vivia. Mesmo quando estava cercado por multidões e responsabilidades, ele fazia algo que muitas pessoas hoje esqueceram completamente. Ele se afastava para encontrar silêncio. O poder da quietude que Jesus praticava em meio às multidões, existe algo muito interessante na forma como Jesus organizava sua vida. Mesmo cercado por multidões, mesmo sendo procurado por pessoas o tempo todo, ele fazia algo que muitas pessoas hoje deixaram de fazer. Ele se afastava. Em vários momentos, vemos Jesus saindo do meio da multidão e indo para um lugar silencioso. Ele subia montanhas, caminhava para lugares isolados ou simplesmente se retirava para orar. Isso não era um detalhe pequeno da rotina dele. Era uma prática essencial. A mente humana não foi criada para viver em constante barulho, pressão e estímulo. Quando a mente não encontra momentos de silêncio, os pensamentos começam a se acumular sem descanso. Hoje, muitas pessoas acordam já olhando para telas, ouvindo notícias, lidando com mensagens e preocupações. A mente recebe estímulos o tempo inteiro, sem espaço para respirar. A ansiedade cresce exatamente nesse ambiente. Jesus entendia algo profundo sobre o funcionamento da alma humana. Para manter o coração em paz, era necessário criar momentos de quietude. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, encontramos um detalhe revelador. O texto diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Isso mostra que a paz que ele demonstrava não era algo automático. Era resultado de uma conexão constante com Deus em momentos de silêncio. Quando a mente encontra quietude, algo muda internamente. Os pensamentos começam a desacelerar. O coração deixa de reagir ao ritmo caótico do mundo. A quietude cria espaço para ouvir algo que o barulho da vida muitas vezes esconde. Mas existe outro fator que também alimenta profundamente a ansiedade em muitas pessoas. É a necessidade constante de tentar controlar tudo. Por que o controle excessivo?
Alimenta a ansiedade. Existe um hábito silencioso que muitas pessoas desenvolvem sem perceber. A mente começa a tentar controlar tudo. Cada situação, cada resultado, cada detalhe do que pode acontecer no futuro. No início parece apenas responsabilidade, parece cuidado, parece planejamento. Mas pouco a pouco esse comportamento começa a crescer dentro da mente. A pessoa começa a sentir que precisa antecipar cada problema, precisa prever cada dificuldade, precisa garantir que nada saia do caminho esperado. E é exatamente nesse momento que a ansiedade começa a ganhar força. Quanto mais a mente tenta controlar tudo, mais ela percebe que muitas coisas estão fora do seu alcance. O futuro continua incerto. As decisões de outras pessoas não podem ser controladas. Os acontecimentos da vida nem sempre seguem o plano que imaginamos. Essa sensação de perda de controle cria tensão dentro do coração. Agora observe algo importante na forma como Jesus vivia. Ele não demonstrava essa necessidade constante de controlar cada situação. Jesus confiava profundamente no propósito de Deus, mesmo quando os acontecimentos pareciam difíceis de entender. Quando uma situação surgia, Jesus não reagia com desespero tentando dominar o cenário. Ele permanecia firme em confiança. Essa diferença muda completamente o estado da mente. Quando a pessoa acredita que precisa carregar tudo sozinha, o peso se torna insuportável. Quando a pessoa entende que existe um propósito maior conduzindo a vida, o coração encontra descanso. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite que revela muito sobre isso. Ele chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados e promete descanso. Isso mostra algo profundo. Muitas vezes o cansaço que sentimos não vem apenas das situações da vida. Ele nasce do peso que tentamos carregar sozinhos. Agora surge uma pergunta importante. Se a necessidade de controlar tudo aumenta a ansiedade, qual era a fonte da confiança profunda que sustentava a mente de Jesus? A confiança absoluta que sustentava a mente de Cristo. Existe algo muito profundo na maneira como Jesus se relacionava com Deus. Essa relação não era apenas religiosa, não era apenas uma prática espiritual ocasional. Era uma confiança absoluta que sustentava cada decisão e cada atitude da vida dele. Jesus vivia com a certeza de que não estava caminhando sozinho. Essa consciência muda completamente o funcionamento da mente. Quando uma pessoa acredita que precisa resolver tudo por conta própria, qualquer problema se torna uma ameaça enorme. Cada dificuldade parece maior do que realmente é. Mas quando a mente entende que Deus continua presente em todas as situações, o coração encontra estabilidade. Jesus demonstrava essa confiança em todos os momentos. Quando enfrentava oposição, quando era pressionado pelas multidões e até quando sabia que enfrentaria sofrimento, sua mente permanecia firme. Isso não significa ausência de emoções, significa presença de confiança. No livro de João, capítulo 5, versículo 19, Jesus explica que ele não agia por conta própria, mas seguia aquilo que via o Pai fazer. Esse ensinamento revela algo muito poderoso. Jesus não carregava o peso de decidir tudo sozinho. Ele caminhava em sintonia com a vontade de Deus. Quando a mente vive dessa forma, algo muda profundamente dentro do coração. A ansiedade perde força porque a pessoa deixa de acreditar que tudo depende apenas da própria capacidade. Essa confiança cria uma base sólida para enfrentar qualquer situação. Agora pense em algo importante. Houve um momento em que essa confiança ficou extremamente evidente. Um momento em que o perigo estava muito próximo e todos ao redor esperavam medo ou reação impulsiva. Mas Jesus demonstrou novamente uma calma que surpreendeu todos que estavam presentes. O momento em que Jesus demonstrou calma. Mesmo diante do perigo. Houve um momento muito tenso na vida de Jesus que revela claramente a força da calma que existia dentro dele. Soldados chegaram durante a noite para prendê-lo. Homens armados cercaram o lugar. A atmosfera estava carregada de medo, confusão e tensão. Os discípulos não sabiam exatamente o que fazer. Alguns ficaram assustados. Outros reagiram impulsivamente. Um deles chegou a usar uma espada e feriu um dos homens que estavam ali.
Aquela cena poderia ter se transformado facilmente em caos completo. Mas observe o que Jesus fez. Ele não reagiu com violência, não demonstrou pânico, não tentou fugir desesperadamente. Pelo contrário, sua reação foi calma, consciente e firme. No livro de João, capítulo 18, versículo 11, Jesus orienta que a espada seja guardada. Em seguida, ele mostra que tudo aquilo fazia parte de um propósito maior. Enquanto todos ao redor estavam dominados pela tensão do momento, Jesus permanecia consciente de algo que ninguém mais conseguia enxergar naquele instante. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Essa confiança muda completamente a forma como alguém enfrenta situações de perigo ou pressão. Quando a mente está dominada pelo medo, qualquer ameaça parece insuportável. Quando a mente está sustentada pela confiança, até os momentos mais difíceis podem ser enfrentados com serenidade. Isso não significa ausência de dor ou dificuldade. Significa presença de propósito. Agora surge algo muito importante para entender. A ansiedade não aparece apenas quando enfrentamos situações difíceis. Muitas vezes ela começa muito antes disso. Ela nasce dentro dos pensamentos, como a ansiedade começa. Dentro dos pensamentos. Muitas pessoas acreditam que a ansiedade começa quando algo difícil acontece na vida. Uma notícia inesperada, um problema financeiro, um conflito ou uma perda. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a ansiedade não começa nas circunstâncias. Ela começa dentro da mente. Tudo começa com um pensamento. Um pensamento aparece de forma simples. Uma pequena preocupação surge. A mente começa a imaginar o que pode acontecer. Logo depois surge outro pensamento ligado ao primeiro. Em poucos minutos a mente já construiu vários cenários diferentes. O problema é que a maioria desses cenários nunca acontece. Mesmo assim, o corpo reage como se tudo fosse real. O coração acelera. A respiração muda. A sensação de inquietação começa a crescer. Esse processo acontece porque a mente humana possui uma grande capacidade de imaginar situações futuras. Essa capacidade pode ser útil em muitos momentos, mas quando ela não é controlada, começa a alimentar a ansiedade. Jesus entendia algo muito importante sobre o funcionamento da mente. Ele sabia que os pensamentos influenciam diretamente o estado do coração. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, encontramos um ensinamento que mostra isso claramente. Jesus explica que aquilo que está dentro do coração acaba se manifestando nas atitudes e nas palavras. Quando a mente está cheia de pensamentos inquietos, o coração perde a tranquilidade. Por isso, transformar a maneira de pensar é um passo essencial para encontrar paz interior. Quando a mente aprende a direcionar seus pensamentos para confiança e fé, algo começa a mudar profundamente dentro da pessoa. Mas existe ainda um passo mais profundo nesse processo. Existe uma atitude interior capaz de transformar medo em confiança. A atitude interior que transforma medo em confiança. Existe um momento silencioso dentro de cada pessoa em que uma decisão acontece. Essa decisão não é visível para os outros, ela acontece dentro do coração. Diante de uma situação difícil, a mente pode escolher dois caminhos. O primeiro caminho é continuar alimentando pensamentos de medo. A mente começa a imaginar tudo o que pode dar errado e o coração passa a viver em alerta constante. O segundo caminho é diferente. A pessoa decide confiar. Essa escolha interior muda completamente a forma como a mente reage às circunstâncias. Jesus ensinava constantemente esse tipo de atitude. Ele convidava as pessoas a olharem para a vida com confiança em Deus. Não como alguém que ignora os problemas, mas como alguém que entende que nenhuma situação está fora do alcance do cuidado divino. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26, Jesus faz uma comparação muito simples e ao mesmo tempo profunda. Ele fala sobre as aves do céu, que não plantam nem colhem e ainda assim recebem sustento. Com esse ensinamento, Jesus estava mostrando algo que muitas pessoas esquecem. A vida não está abandonada ao acaso. Quando a mente compreende isso, o medo começa a perder força. Transformar medo em confiança não significa que todos os problemas desaparecem. Significa que o coração deixa de enfrentar os problemas sozinho. Essa mudança interior
cria espaço para algo muito poderoso nascer dentro da pessoa. A fé começa a ocupar o lugar onde antes existia apenas preocupação. Mas existe um erro espiritual muito comum que muitas pessoas cometem quando tentam lidar com a ansiedade. O erro espiritual que muitas pessoas cometem ao enfrentar a ansiedade. Quando a ansiedade aparece, muitas pessoas tentam combatê-la apenas com esforço mental. Elas dizem para si mesmas que precisam ser mais fortes, que precisam parar de pensar nisso, que precisam controlar a própria mente. Por algum tempo parece que isso funciona. A pessoa tenta ignorar os pensamentos, tenta se distrair ou tenta convencer a si mesma de que está tudo bem. Mas logo os pensamentos voltam. Isso acontece porque existe um erro muito comum nesse processo. Muitas pessoas tentam lutar contra a ansiedade sozinhas. A mente humana possui limites. Quando alguém tenta carregar sozinho todos os medos, preocupações e incertezas da vida, o coração acaba ficando sobrecarregado. Jesus ensinava um caminho diferente. Ele nunca convidou as pessoas a enfrentarem suas cargas sozinhas. Pelo contrário, ele ensinava que o coração encontra descanso quando aprende a entregar suas preocupações a Deus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, Jesus faz um convite direto. Ele chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados e promete descanso para a alma. Isso revela algo muito profundo. A ansiedade muitas vezes cresce porque a pessoa tenta resolver tudo apenas com sua própria força. Quando o coração aprende a confiar e entregar suas preocupações a Deus, o peso começa a diminuir. Isso não significa abandonar responsabilidades. Significa entender que a vida não precisa ser carregada sozinho. Mas existe algo ainda mais prático que pode ajudar a mente a desacelerar no dia a dia. Algumas atitudes simples inspiradas na vida de Jesus podem ajudar a acalmar a mente e trazer paz ao coração. Pequenas práticas inspiradas na vida de Jesus que acalmam a mente. Muitas pessoas imaginam que encontrar paz interior exige mudanças enormes ou decisões radicais. Porém, quando observamos a vida de Jesus, percebemos algo diferente. A serenidade que ele demonstrava também era construída através de pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo. Essas atitudes parecem simples, mas possuem um efeito profundo na mente e no coração. A primeira prática é a pausa consciente. Antes de reagir a uma situação difícil, Jesus muitas vezes fazia algo que poucas pessoas fazem hoje. Ele parava. Ele não respondia impulsivamente. Esse espaço entre o estímulo e a resposta permite que a mente recupere clareza. A segunda prática é a oração constante. Para Jesus, a oração não era apenas um ritual. Era um diálogo vivo com Deus. Quando a mente expressa suas preocupações diante de Deus, algo começa a se reorganizar dentro do coração. A terceira prática é a confiança diária. Em vez de carregar mentalmente todas as preocupações do futuro, Jesus vivia cada dia com confiança no cuidado divino. Essas três atitudes criam um ambiente interior diferente. A mente deixa de correr freneticamente entre problemas e começa a encontrar estabilidade. Quando a pessoa começa a aplicar essas pequenas práticas no dia a dia, algo começa a mudar de maneira gradual. Os pensamentos se tornam menos acelerados, as emoções se tornam mais equilibradas. A mente encontra espaço para respirar novamente. Mas existe uma verdade ainda mais profunda que precisa ser entendida. A verdadeira paz que Jesus ensinava não dependia de circunstâncias favoráveis. O tipo de paz que não depende das circunstâncias. A maioria das pessoas acredita que a paz aparece quando os problemas desaparecem. Pensam que a tranquilidade chega quando tudo está organizado, quando as contas estão pagas, quando as relações estão bem e quando o futuro parece seguro. Essa é a paz que o mundo normalmente procura. O problema é que essa paz é muito frágil. Basta surgir um imprevisto para que ela desapareça. Basta uma notícia inesperada para que a mente volte a ficar inquieta. Jesus ensinava algo completamente diferente. Ele falava sobre uma paz que não depende das circunstâncias. No livro de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus explica que a paz que ele oferece não é como a paz que o mundo oferece. Essa frase revela uma verdade muito profunda. A paz ensinada por Jesus
não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da presença de Deus dentro do coração. Quando a mente entende isso, algo muda completamente. As circunstâncias podem continuar desafiadoras, mas o coração deixa de reagir com desespero. A pessoa começa a perceber que sua estabilidade não depende mais de tudo estar perfeito ao redor. A paz começa a vir de uma confiança que existe dentro dela. Essa é a razão pela qual Jesus conseguia permanecer tranquilo, mesmo diante de pressão, oposição e sofrimento. Sua paz não estava apoiada nas circunstâncias externas. Ela estava apoiada em algo muito mais profundo. E essa compreensão nos leva a uma verdade final que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta a ansiedade. A verdade transformadora sobre a paz que Jesus oferece. Existe uma verdade simples e poderosa que atravessa todos os ensinamentos de Jesus sobre paz e ansiedade. A verdadeira paz não é algo que você conquista controlando todas as circunstâncias da vida. A verdadeira paz nasce quando o coração aprende a confiar completamente em Deus. Muitas pessoas passam anos tentando organizar tudo ao redor para finalmente se sentirem tranquilas. Esperam o momento em que não haverá mais problemas, mais incertezas ou mais desafios. Mas a vida nunca funciona dessa maneira. Jesus mostrou algo diferente com sua própria vida. Ele enfrentou oposição, perseguição, injustiça e sofrimento. Mesmo assim, sua mente permaneceu firme. Seu coração permaneceu em paz. Isso aconteceu porque sua segurança não estava nas circunstâncias ao redor. Sua segurança estava na presença de Deus. Essa é a mesma paz que Jesus oferece a qualquer pessoa que decide confiar nele. Quando o coração aprende a entregar suas preocupações a Deus, algo começa a mudar profundamente dentro da mente. Os pensamentos deixam de correr descontroladamente. O medo começa a perder força. A ansiedade deixa de dominar cada decisão. A paz começa a crescer de dentro para fora. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus explica que no mundo existem aflições, mas também ensina que é possível ter paz mesmo vivendo nesse mundo. Isso significa que a paz não depende de uma vida perfeita. Ela depende de uma confiança viva em Deus. Talvez neste momento exista algo que esteja roubando sua paz. Talvez sua mente esteja cheia de perguntas sobre o futuro. Talvez o coração esteja carregando preocupações que parecem pesadas demais. Mas existe um caminho diferente. O mesmo caminho de confiança que sustentou a vida de Jesus também pode começar a transformar a sua mente e o seu coração. A verdadeira paz começa quando você entende que não precisa caminhar sozinho.